Hi guys, welcome to my channel, sejam bem-vindos para mais um vídeo olho. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre este livro maravilhoso que vocês já estão vendo aí embaixo. Osho. Corpo e mente em equilíbrio. Então, primeiro, solta a vinheta. Nós sabemos que o corpo, ele é como se fosse nossa casa de aluguel, não é mesmo? Que a gente vai utilizá-lo ele por um tempo e depois desse tempo, simplesmente ele vai desaparecer, né? Independente de como ou porquê, ou os porquês da vida, a gente vai falar do corpo e a mente de uma forma totalmente diferente, calma, porque os temas que eu venho abordando aqui, de um tempo atrás, realmente quase todos são meio pesados, né? São temas um pouco, né? Meio que uma crítica, digamos assim. Mas esse aqui especificamente eu quero que seja um vídeo mais calmo, que você vai, relaxar. Eu tô vendo você relaxando aí. Vai dormir não, hein? Esse livro aqui, eu li ele quando eu trabalhava no call center, né? Acho que um ano atrás. Um tempinho atrás. E daí eu acabei lendo esse livro, me interessei demais pelo corpo e eu comecei a aprender coisas do meu corpo que eu não fazia ideia de que eram importantes. Por exemplo, além de você amar o seu corpo, você tem que conversar com o seu corpo. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam, né? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou ler uma frase muito importante dele, que ele diz sobre o corpo. O corpo é a parte visível da alma e a alma a parte invisível do corpo. Não se pode separar a alma do corpo. Eles fazem parte um do outro. É necessário aceitar o corpo, amar o corpo. É preciso respeitar o corpo, ser grato por ele e grato a ele. Essa frase me deixou bem impactada quando eu comecei a ler, porque eu geralmente leio aqui, né, o que está escrito aqui, para depois começar a ler o livro para me interessar pelo livro. E na real, nesse livro aqui, eu li primeiro o livro e depois ir atrás. É possível isso? Sim, gente, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica, né? Quando eu quero realmente alguma coisa, eu faço de acordo com o que eu pensei, né? Pra ver se realmente é uma forma bacana de se interessar por um livro, né? Corpo e Mente em Equilíbrio é um livro que fala sobre os pensamentos de Osho. Não exatamente que ele escreveu o livro. Eu vou tentar falar pra vocês de uma forma que vocês entendam e que seja um pouco prática e que vocês consigam fazer isso em casa também. Então não é só um vídeo pra vocês só observarem, vocês dessa vez vão poder aprender e praticar. Mas Maria, por que você fala sobre corpo? O que corpo tem a ver com a mente? O que corpo tem a ver com a psique? O que corpo tem a ver com a psicanálise e tudo mais? Gente, o corpo, ele é a base estrutural de tudo. Então, sem o corpo não haveria um cérebro. Sem um corpo não haveria o espírito, a alma, ou o que você queira chamar. Então, sem o corpo é a base, o corpo é a casa, o corpo é onde você habita dentro dele. E o que seria ser verdadeiro com o seu corpo? Você tem que olhar mais pra você. E isso você pode trabalhar bastante com o espelho, né? Tem gente que adora tirar foto em espelho, tem gente que adora ficar na frente do espelho se adorando, né? Alimentando a sua selfie ou o seu narcisismo, né? E você pode fazer isso tranquilamente, tirando a parte narcisista. Você pode observar o seu corpo. Cada parte do seu corpo é importante para a psique. Qual foi a última vez que você reparou que os seus dedos se movem? Você olhou para sua mão e falou, caraca, meus dedos, eles se movem. Sabe, eu consigo, quando eu quiser estralar os dedos eu estralo. Quando eu quiser fazer qualquer movimento, quando eu quiser dançar eu consigo. Então, o seu corpo, ele é importante para você ter uma motivação de querer fazer algo. Às vezes você, por exemplo, imagina uma coreografia, uma dança, uma peça até, ou uma fala simples, uma conversação entre você e você mesma. E isso tem gesticulação. Ninguém conversa assim, tipo, oi gente, tudo bem, boa tarde, eu gostaria de um pouco de café. Além disso, né, além desse movimento facial, desse movimento de lábios, que
que você percebe que você tem lábios e você começa a pensar nele, ele existe. Então, ele existe e ele é importante, o movimento é importante para que você entenda um pouco melhor, né, do que se trata o corpo, o que é o corpo. Então, muitas pessoas, elas têm o corpo e não faz ideia do que é um corpo, para que serve um corpo, né? Então, eu sei que é estúpido, parece um pouquinho estúpido o que eu tô falando, mas não é. Porque se você parar algumas pessoas e perguntar para elas qual foi a última vez que você reparou no seu dedão do pé, que ele se mexe, que ele se movimenta. Quando você quer, ele movimenta. Então, quando você manda aqui, ó, eu quero mexer o dedão, agora eu quero mexer todos os dedos. Então, ele mexe. Você não precisa falar pra mandar o comando pra lá. Só o fato de pensar, ó. Eu não preciso fazer nada, não preciso falar, eu só tô pensando. Isso é ser verdadeiro com o seu corpo. Isso é você ter intimidade com o seu corpo. Então, a partir do momento que você começa a se olhar mais, você começa a ver quem você realmente é. E o que você veio trazer para o mundo, porque ninguém nasce em vão. Ninguém nasce para nada. As pessoas, elas nascem com o intuito da criação. Alguém tem que criar alguma coisa para ter uma motivação de viver, não é mesmo? O corpo bonito e o corpo feio. Que muitas pessoas, a mídia inclusive, né, todas as mídias, elas estereotipam o corpo padrão, o corpo perfeito, o que seria o corpo ideal de se ter. E aqui, né, nesse livro, ele diz um pouquinho sobre o corpo, né, o corpo padrão que deveria ser. E o corpo padrão que deveria existir é o seu, é o meu, é o de todos. Então, todos os corpos, eles são corpos padrões para si mesmo. Então, por exemplo, se eu sou meio gordinha, né? Eu sou muito gordinha. Eu não sou absurdamente gordinha, mas eu sou gordinha. E eu gosto muito do meu corpo assim, dessa forma. E eu já me acostumei com o meu corpo, eu já sei como ele funciona. Então, por exemplo, eu cheguei num nível de intimidade com o meu corpo que eu chego nele e falo, e aí, nesse mês a gente vai, ó, correr pra saúde ficar trincando. No outro mês eu já relaxo um pouquinho, deixo meu corpo mais descansado, mais flexível, deixo ele respirar, deixo ele experimentar o que ele quiser experimentar, eu deixo ele comer o que ele quiser comer, não absurdamente, até passar mal, mas as vontades que eu tenho, eu não passo. Então eu não me privo de comer as coisas e também não solto demais a rédea. Então, por exemplo, num mês a mente trabalha, no outro mês o corpo trabalha, num mês a mente funciona, no outro mês... Lógico que a mente ela não vai parar de funcionar só porque eu quero, né? Não existe isso. Como assim, Maria? Você não usa sua mente, você não usou sua mente em janeiro e você usou agora? Não, significa que as rédeas no próximo mês são tomadas. Eu funciono assim porque eu acho que eu me dou muito bem com o meu corpo dessa forma. Então cada um arruma uma forma de se organizar, né, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. E tem gente que vive uma vida inteira e nunca fala com o seu corpo e nunca tem uma química com o seu próprio corpo, né? Nunca se permite sentir algo por si mesma. Então, por exemplo, além de ter toda essa rédea que eu tenho, tipo, no mês eu controlo bastante, sabe, o meu corpo, e no outro mês eu deixo ele mais tranquilo, sabe? Então, essa questão de mente e corpo em equilíbrio significa que num mês eu deixo o corpo agir da forma que ele quiser, fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. No outro mês eu deixo a mente trabalhar, eu deixo a mente agir do jeito que ela quiser, pensar da forma que ela quiser, escrever o que ela quiser. Então eu deixo eu ser usada por mim mesma da forma que eu quiser. Então a minha alma, a mente, ela cuida do corpo durante aquele mês que o corpo tá extrapolando, tá fazendo as coisas que ele quer. E no outro mês eu deixo o corpo cuidar da mente, da forma que a mente quiser, da forma que a mente quiser trabalhar. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem simplérrimo para vocês entenderem o que eu faço, né, sobre essa organização que eu tenho, equilíbrio, né.
Por exemplo, no mês de janeiro, eu deixo... Isso eu tô supondo, tá? Porque no mês de janeiro eu fiz muita coisa. Mas no mês de janeiro eu deixo o corpo tomar ideias. Então, o corpo ele pode planejar uma dança, ele pode planejar qualquer coisa e botar em prática. A mente, ela vai trabalhar para se organizar para que isso dê certo. Então o corpo só vai se movimentando, fazendo as coisinhas que ele quer fazer. No mês seguinte, né, no mês de fevereiro, eu deixo a mente fazer alguma coisa. Então a mente, ela trabalha como? Utilizando o corpo para escrever alguma coisa, para desenhar, para pintar, para tocar violão, para viver uma experiência de conversação, ou então fazer uma roda com os amigos e conversar, fazer um luau, participar de algo bem bacana. Então existe um equilíbrio aí, né, entre o corpo e a mente. Os dois, eles trabalham junto, em conjunto, né, mas um respeitando o tempo do outro, pra não ultrapassar, né, pra um não pisar no outro, falar, não, não é minha vez, entendeu? Então, e disso também, né, se trata o corpo padrão. Não existe corpo feio, não existe um corpo feio. Então, esse idealismo de, o corpo perfeito é o corpo magro, ou o corpo perfeito são as curvas perfeitas, ou o corpo perfeito é uma pessoa mais ou menos gordinha, ou o corpo perfeito é uma pessoa bem mais gordinha. Então, não existe isso. As pessoas, cada um tem o seu corpo diferente. E se elas têm aquele corpo é porque houve uma história para ter aquele corpo. Então, a mesma história de uma pessoa que é magra, que tem um corpo super definido, super bonito, que as pessoas olham, caraca, esse é um corpão, hein? Então, aquele corpo ali, ele tem uma história diferente do seu corpo. E tá tudo bem. A história do seu corpo não tem que ser igual àquela história lá. Você não tem que imitar ninguém, você tem que ser quem você é, você tem que viver a sua vida e você tem que fazer da forma que você se sinta bem. Então, se você acha que uma academia é bacana pro seu corpo, conversa com ele, vê se realmente é. Se pra ele é, então você pode pôr em prática isso. E no outro mês você só toma conta, né, da forma mental, pra não ficar tudo bagunçado e você achar que a vida é um mar de rosas, porque não é, é difícil. O corpo e o relaxamento. Uma das coisas que a gente mais faz é deixar os nossos corpos tensos, completamente tensos, tensionados. É aqui tensionado, aqui o meu já tá tensionado já. Porque às vezes eu faço bastante coisa e acabo não meditando ou não relaxando o meu corpo da forma certa e adequada. Isso também vem a questão do cuidado, né? Então você tem que ter um cuidado a mais com o seu corpo, ainda mais pelo relaxamento dele. Então a gente vive tensionado, a gente vive preocupado, a gente vive criando neuroses na nossa cabeça e aquilo vai nos preocupando, né? Então eu vou dar algumas dicas pra vocês que eu costumo fazer também, algumas vezes, não vou falar que é todos os dias porque não é, mas algumas vezes, que é super importante, que é você, além de dar um cuidado pro seu corpo, você dá um cuidado pra sua mente ao mesmo tempo. E agora a gente vai falar sobre meditação. Bom, a parte que eu mais gosto, né, desse livro aqui também é que ele explica um pouquinho sobre a meditação da cura. Só que eu não vou me aprofundar na meditação da cura porque existem vários tipos de meditação, então eu vou falar superficialmente ali sobre a meditação que eu faço, que é uma meditação bem prática, bem fácil, bem simples. É uma meditação que você pode fazer a qualquer momento para você relaxar o corpo, relaxar a mente e distensionar um pouco, né? Então você vai relaxar os seus ombros, como alguns exercícios normais, né? E aí depois de você fazer isso, você ou senta numa posição de flor de lótus, a qual for mais confortante. Então, essa teoria de que existe somente uma posição para meditação já saiu de cena há muito tempo. Então, você pode sentar do jeito que você quiser, o mais confortante possível. De preferência, em algum lugar que você encoste as suas costas, né? Em algum lugar para você não ficar assim, com dor e tudo mais. E que você sinta totalmente relaxado, confortável. Você vai respeitar os barulhos do ambiente que você tiver. Então, se você estiver dentro de um quarto e fora dele tem carro que passa, tem às vezes o vizinho coloca música alta. Então, qualquer barulho que dali pra frente aparecer, você vai ter que simplesmente respeitar e ignorá-lo. Porque ali é só você, seu corpo e sua mente. Só você, seu corpo e sua mente. Então,
você vai começar a fazer a meditação. Eu faço a meditação dos chakras. Eu sempre, quando eu vou meditar, eu medito baseado nisso. Então, eu sempre medito com as cores dos chakras, ou às vezes eu só lembro onde cada chakra está. São 7 chakras. Eu não vou falar, não vou especificar cada um deles aqui, porque os nomes são complicados e às vezes eu não lembro os nomes. Eu só lembro por cor ou, né, onde cada um se posiciona. Então, quando eu tô com os olhos fechados, eu visualizo os 7 chakras, né, qual o lugar de cada um deles, e mando uma determinada energia para cada uma delas. Então, se for o chakra aqui da cabeça, eu imagino uma energia no meu corpo, né, vindo, né, dos pés até a cabeça, e essa energia voltando, e essa energia indo pro próximo chakra, e ela voltando, indo pro próximo chakra, e ela voltando, indo pro próximo, até chegar no último, e isso calmamente, relaxando, prestando atenção na respiração, que é muito importante a respiração. Uma coisa bacana que fala nesse livro, agora bem rápida, porque eu acho que já tá longo demais esse vídeo, não sei se tá interessante ou não pra vocês, mas aqui ele fala um pouco também, na página 125, sobre a pressa que as pessoas têm em viver, né? A pressa. A gente é uma geração atual, né? Eu tenho 21 anos. Nossa geração agora de 20 anos, de 21 anos, por aí, até 25. A gente é uma geração muito apressada. Então a gente quer viver agora e quer viver tudo de uma vez. E a gente sabe que não é assim que funciona a vida, não é mesmo? Então a gente tem que ver uma coisa de cada vez, a gente tem que aprender a observar as coisas. É por isso que a vida ela leva a tempo. Por isso que a vida ela precisa ser respeitada, ela precisa ter o tempo dela. Então, cada pessoa ela tem um tempo diferente, né? Então, por exemplo, o meu tempo de aprendizado não é o mesmo tempo que o seu. O mesmo tempo de fulano de tal não é o mesmo tempo que o meu. Então eu tenho que aprender a respeitar o tempo de cada um. Essa questão, né, de tempo é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Tanto do corpo do outro, quanto da vida, quanto da mente, quanto de aprendizado, sabedoria e etc, não é mesmo? Ele fala bastante, né, Osho fala bastante sobre a pressa que as pessoas têm em viver, em querer fazer as coisas logo, em querer as coisas já. Se você tem pressa de viver algum momento, calma, sabe? A vida ela vai dar certo conforme o tempo. É só você não desistir da ideia. Então é isso, gente. Pro vídeo não ficar tão grande, né? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim foi super empolgante, super importante também, porque eu amo esse livro do Osho, Corpo e Mente e Equilíbrio. Comprem se vocês puderem comprar. Existem... como é que fala? Sebos, né? Que vende livros também bacanas, com certeza deve ter esse aqui. E eu gosto dele também porque ele é meio amareladinho, meio antigo, eu gosto bastante de livro assim. E tem um cheirinho muito bom. É isso, gente. Até o próximo vídeo, estamos juntos sempre e vocês sabem disso. E cuidem dos seus corpos, hein? Tchau!